Vamos receber a nossa professora doutora Tereza Pena Firme, carioca, educadora e psicóloga. Pode aplaudir, pode aplaudir. Dizem que Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, entrou como estadista na grande internacional conferência de Haia, na Holanda. Chegando lá, Rui Barbosa, nosso baiano genial, ele perguntou à plateia: meus amigos, em que língua quereis que vos fale? E um imediatamente se levantou e disse: em vossa língua nativa, excelência. E Rui Barbosa começou o discurso em Tupi-Guarani. Depois, então, ele falou tantas outras línguas que ele sabia falar. Isso é para ilustrar daquilo que eu vou falar um pouquinho hoje, da inteligência. Eu estou com gestores, e com gestores eu sei que perfeitamente eles entendem que tudo tem uma gestação. O parto é rápido, mas a gestação demora um pouco mais. A minha fala é introdutória até chegar ao ponto essencial, de maneira que tudo na introdução vai ser aproveitado como numa gestação, gestores. Eu sei que gestores são também basicamente educadores, todos somos educadores. Então eu quero falar aos que estão aqui, aos que não estão aqui, aqueles que estão de longe, vendo uma saudação carinhosa para todos, um por um, porque realmente esse é um momento de grande intensidade na nossa relação. O Brasil se reúne nesse momento e, para mim, é um encontro internacional esse aqui. A Amazônia é tão grande que ela contém a Europa dentro dela. A Amazônia é tão forte que ela é a imagem mais estupenda, toda essa região nossa brasileira é a imagem estupenda do nosso país, que está dividido em imagens de todas as cores e de todos os tipos. O Brasil tem esta riqueza imensa de conter nele todas as culturas e toda a pluralidade de conhecimento. Então aqui estou honrada, com muita alegria e com muito entusiasmo, com os meus amigos desta região, trazendo todas as outras regiões, né? O Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul. Todas as regiões estão aqui nesse momento encantador. E a Amazônia está recepcionando, porque eu sei que vocês têm o coração aberto para todo o Brasil. É aqui o calor humano que nós estamos encontrando, nessa terra aqui. Eu gosto de vir por essa região, Norte, Nordeste, acho que todos deviam visitar, nós todos devíamos nos visitar uns aos outros, para aprendermos de cada região a beleza de cada um. Eu fui conversando aqui com meus amigos que eu já conheço, né, da Fundação Roberto Marinho, que eu abraço de modo especial, e me fazem umas certas encomendas. Fala aquela, não deixa de contar aquela, umas histórias que eu conto às vezes e que eles querem que eu repita. Eu queria que levantasse um braço rapidamente os que já me ouviram. Muito obrigada pela gentileza de voltarem. Isso é uma honra que a pessoa volte, né? É muito bom. Mas eu vou atender aí um pedido e não vou deixar de contar. É aquela coisa. Eu sei que vocês são gestores. Eu pedi que levantassem o braço as meninas, só as meninas primeiro. É isso, as meninas. Agora os meninos. Só os meninos. Olha que beleza, uma bela representação. E eu fico com aquela curiosidade. Eu vejo que é uma plateia jovem, elegante e bonita. Fica aquela curiosidade. Que idade será que eles têm? Qual seria a faixa etária desse grupo jovem que está aguentando aqui a educação na Amazônia? Todos os municípios, todos da Amazônia, me disse Magali, estão aqui. Eu já pedi a bênção a Magali antes de subir aqui. Nazaré também me deu uma bênção e eu estou muito abençoada, viu, Nazaré? Eu sei que a padroeira é Imaculada Conceição. Nossa Senhora tem o nome de Nazaré também, a Virgem de Nazaré. Então eu estou abençoada por essas duas santas mulheres aqui. Me disseram que eu podia dizer, elas autorizaram, que como se trata de um encontro de força internacional, dizem que a mulher e os continentes têm muita coisa em comum. Dos 15 aos 20, a mulher é como a África, meio virgem, meio explorada.
Dos 20 aos 30 é com uma Ásia enigmática e misteriosa. De 30 a 40 é com uma América eficiente e colaboradora. De 40 a 50 é como a Europa, meio desgastada, mas ainda funciona. Cuidado que pela força da risada eu descubro a faixa etária. De 50 em diante é como a Oceania, todo mundo sabe onde fica, mas ninguém vai lá. Está caro, mas estão diminuindo, estão facilitando aí da Oceania. E os homens, que não vão deixar de ter também a sua comparação, o homem, em homenagem aqui à mídia, o homem é um jornal. De 20 a 30 o jornal local sai todo dia. Gente, é garantido e caprichoso. De 30 a 40, ele já é semanal, sai uma vez por semana, mas garante. Garantido. De 40 a 50, ele já é mensal. Em geral, na época do pagamento, ele sai. As meninas estão rindo e sabem por quê. De 50 a 60, ele já é semestral. Na época, férias de julho e férias de fim do ano. Segura ele. Segura o tchan. Depois dos 60, edição extraordinária. E assim, está atendido ao pedido. Eu atendi a minha querida Karen. Karen me fez esse pedido especial, não podia deixar de atender a Karen. Outras coisas virão no caminho, Anderson. Outras coisas virão. Eu queria só acrescentar, eu disse que eu tenho pouco tempo. O tempo é curto, eu vou procurar ser rápida. O Anderson está encarregado de controlar meu tempo, não é, Anderson? E eu tenho o Marlon. Marlon está lá. Eu disse a ele que ele é tão bonito quanto o Marlon Brando. Eu disse para ele. Então ele vai me ajudar lá com o PowerPoint, porque eu não gosto de mexer nessas coisas. Eu gosto de negócio de data show, eu deixo data com eles e fico com o show. Melhor. E além disso, tem uma outra coisa que faz parte do meu currículo, que eu não falei, mas vou ter que falar agora, que eu não gosto de carregar coisas na mão, porque eu já saí 13 vezes na passarela da Marquês de Sapucaí. E não gosto de carregar coisas na mão. A gente tem que estar livre, para cantar o currículo, a vida, a escola, com mãos, pés, coração e mente. A gente tem que ficar solto, livre, não é? Quando não tem PowerPoint, quando não tem quadro, não tem, mas tem você, temos nós. Então, saudando vocês, eu quero dizer que essa minha experiência de carnaval traz muitas coisas de educação. Eu vou trazer só uma pequena, porque o tempo não dá para dizer mais do que isso. Em outra oportunidade eu digo outras coisas. Mas esse ano, como ano passado, o ano retrasado, eu venho prestando atenção aos blocos de carnaval, que saem 500, 600 blocos. Aqui são 600, parece, aqui nesse evento, uma coisa extraordinária. Pois é, uns 600 blocos, imaginem vocês, e eu comecei a ver o nome dos blocos, e um me chamou a atenção. Esse é o bloco da educação, esse é o bloco dos gestores, esse é o bloco dos educadores. Eu vou levar esse nome para mim. Importei o nome. Sabe qual é o nome do bloco? Se não aguenta, por que veio? Não é perfeito? Somos nós. Eu digo, às vezes eu pergunto, de que você gostou da fala? O que você gostou mais? Da paixão. Então agora só sei falar com paixão. E é com paixão que eu tomo a liberdade de falar com vocês. Eu acho que a Amazonas está de parabéns, porque está trazendo aqui para falar com vocês o tema de avaliação. Porque a avaliação é um carro abre-alas. É o carro abre-alas. Ele vai na frente, ele mostra os sinais do que vem atrás, ele anuncia os propósitos daquela escola, ele diz as coisas que vão acontecer, ele anuncia um carro abre-alas bem feito, diz, vocês conhecem muito bem aqui no Amazonas. Então o carro dá todos os sinais, todas as pistas do que vem por aí. Então a avaliação vai na frente, sim. Essa é a grande avaliação da era contemporânea. Ela não vai no fim para dizer que bom que deu certo, que pena que não deu. A avaliação não é para isso. Ela é para impulsionar, para puxar, para estimular a escola que vem atrás. Ela que puxa a escola, ela que anuncia a escola. Então eu vejo que isto é o mérito deste momento, de estar colocando avaliação nesse momento de abertura, de início, de caminhada.
Isso se chama, hoje em dia tem um nome, há um autor chamado Patton, ele chama isso avaliação para o desenvolvimento. É aquela que vem na frente e que vai ajudando a formular os objetivos, os propósitos, o que queremos alcançar, onde queremos chegar. A avaliação anuncia e por isso ela vai, como o carro, abrir alas. E essa força vou tentar trazer aqui para vocês alguns sinais dessa força da avaliação. Mas por que não dizer que esta força já é parte dessa terra, já é parte dessa cultura aqui. Então não é novidade para vocês tratarem do tema da avaliação como ponto de partida. Não é mais aquela que vai pontuar no fim, ela vai apontar, não é pontuar, ela vai apontar e aprontar, porque vai estimular a caminhada e não ter medo dela. E aprender tudo que nós vamos fazendo e mudando e transformando por causa da avaliação. Ela vai ajudando a aperfeiçoar, ela vai ajudando a caminhar. Dois colegas que trabalharam comigo, Václav Stone, Juan Antônio Tigboy, de grata memória, falecido há pouco, e Václav Stone, de naturalidade indiana, e Juan, de naturalidade salvadorenha. Enfim, nós todos aclimatados no Brasil. Então, a gente sabia trabalhar em conjunto. Por quê? Porque nós percebíamos que os países se unem, as pessoas se unem, nós não temos diferenças com outros países. Nós encontramos nas raízes da paixão, do amor e da dedicação, a experiência magna da educação. Então, nessa caminhada que a gente vai, eu me lembro, passo a me lembrar de coisas muito antigas, mas grandiosas, que eu vivi, e de um passado que já vai muito longe, e foi com alguém que amava imensamente essa terra, Maestro Heitor Villa-Lobos. E vocês já vão calcular em 1 minuto em que faixa etária eu estou. Já perceberam, mas dizendo Villa-Lobos já descobriram. E foi com Villa-Lobos que eu encontrei um momento grandioso de chegar como aluna do Instituto de Educação, primeiro como escola primária e depois aluna normalista, numa plateia do Campo do Vasco, no Rio de Janeiro, 50 mil crianças de escolas públicas, vestidinhas de azul e branco, normalistas de azul e branco, normalistas, eu vou ser rápido porque esse é um princípio muito rápido, e as normalistas sentadas e as crianças sentadas, só que as normalistas sentavam dentro das letras, havia letras escritas na arquibancada, pintadas no chão, letras tão largas como essa primeira, aqui esse bloco aqui da frente, essa coluna aqui, letras largas, enormes, e escrevia alguma coisa lá, com as letras pintadas em branco na arquibancada, onde se sentavam as normalistas. Normalistas nas letras. Normalista, qual é a sua voz? É primeira, vai para lá. Qual é a sua voz? Segunda, nessa letra, na terceira, na quarta. As crianças nos lugares certos e as normalistas dentro das letras. Todas dentro das letras. Mas tudo de azul e branco. Era uniforme. Tudo igual, mesma cor. E no momento auge, no auge do evento, Semana da Pátria, Maestro Villa-Lobos mandava cantando, aí eu vou me lembrar, cantando, entre outras coisas, o canto do pajé, não é? Em homenagem ao Brasil, em homenagem à nossa terra nativa. E então chega o momento do canto heróico, do canto patriótico, e ele manda 3 bandas de música, ele regendo 3 bandas de música, num púlpito como este, com 50 mil crianças e 5 mil normalistas, ele manda que os normalistas ficassem de pé, magistério em pé, e as normalistas se levantaram, era o Brasil escrito em relevo. Quero dizer que é o magistério que levanta o Brasil. Nós temos esta responsabilidade. Os países que fizeram, os países que souberam conduzir o seu povo à educação completa, à educação integral, à educação pujante, básica na sua essência, estão na ponta. Estão na ponta. Os países que não se preocuparam com pontos, mas se preocuparam com a ponta, de ficar de ponta. E foi assim que o Brasil, que os países se desenvolveram, e o Brasil caminha nessa direção. Vamos trabalhar nessa direção. Nunca mais me esqueci desse momento glorioso.
E eu quero dizer, por causa do meu tempo tão curto, Padre Vieira disse, faltou-me o tempo para ser mais breve. Eu queria ter mais tempo para ser mais breve, mas não dá. Então eu quero dizer como alguém, não tem um nome aqui presente, perdoe-me, a vida é como um teatro, que não permite ensaio. Portanto, ria, chore e ame intensamente, antes que a cortina feche e a peça termine sem aplausos. É preciso ser rápido. Eu vou tentar ser rápido. Muito obrigada. Eu gosto de ganhar palma no início, porque está garantido. E aí eu procuro ser caprichosa. Quem que podia dizer melhor do que eu agora? Pelo tempo tão curto, há muito pouco tempo no Rio de Janeiro, aconteceu um fenômeno que foi aquela cerimônia do Rio Mais 20. Aquele Rio Mais 20. E uma menininha que ganhou o concurso internacional. Um discurso de 1 minuto, e essa menina foi campeoníssima e chegou lá no pódio, e ela disse de uma maneira extraordinária o discurso dela. Eu vou dizer o discurso dessa menina, que é a melhor coisa que eu tenho para dizer. Eu tenho para dizer isto porque é realmente a fala dessa menina que cabe aqui. Diante de toda aquela multidão, né, ela pedia que eles considerassem por que estavam lá, os gestores, os governantes, por que esses governantes de 100 e tantos países estão aqui? Ela perguntou, é para salvar a sua imagem ou é para nos salvar? As crianças e os jovens. Essa era a pergunta grande dela. Então aqui veja o discurso que ela fez. Era uma menina da Nova Zelândia, 17 anos. Ela começou e terminou rápido. Meu nome é Brittany Trilford. Tenho 17 anos. Sou uma criança. Hoje, nesse momento, sou todas as crianças. Uma das 3 bilhões de crianças do planeta. A próxima geração pede mudança, ação, para que possamos ter um futuro. Confiamos em vocês. Vocês têm 72 horas para decidir o destino de nossas crianças, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. O cronômetro está contando. Tic-tac, tic-tac. Impressionante. Ela impressionou multidões e esses governantes todos com a fala dela. Porque é para isso que estamos aqui, para salvar as nossas crianças, os nossos jovens. Mas, colegas queridos, nós não podemos fechar os olhos ao que estamos vendo agora. Essa calamidade que nós estamos assistindo. Violência por todo lado. No exterior, no interior, todo lugar, violência. Violência vem de todas as partes. E tristemente, essa violência atinge as crianças de uma maneira brutal, de uma maneira inexplicável. Então, é de estarrecer. Falou Martin Luther King, grande líder negro norte-americano. O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Não podemos ficar calados diante dessa calamidade que nós estamos assistindo aqui. Então eu ando lendo as coisas bonitas que vocês fazem. Eu li já tem tempos que eu tenho esse livro de Emoções Amazônicas, de Francisco Rita Bernardino, e de fotografias de Leonide Príncipe, e eu tenho esse pedacinho só que eu tirei para ler para vocês agora. Um grande desafio espera a humanidade. O compromisso de todos aqueles que se preocupam com as questões do meio ambiente e que apostam na capacidade de um homem reverter a tendência desastrosa de nossos dias. Há uma lenda que diz que na ocasião de um grande incêndio na floresta, todos os animais procuraram fugir. Somente um pequeno beija-flor pegava algumas gotas d'água no rio e voava alto para jogá-las sobre o fogo. Perguntaram para ele o que adiantaria fazer tão pouca coisa. Ele respondeu: se todos o fizessem. Essa é a mensagem que eu deixo aqui na Amazônia, tirada do texto de vocês. Tudo é muito rápido, eu não posso perder tempo, mas preciso dizer a vocês agora que tenho muita vontade de falar muita coisa, mas não dá. Eu vou procurar, como eu disse, ser breve. Eu estou olhando as mãos do Anderson, que vai me chamar a atenção quando faltarem 10 minutos, né, Anderson? Graças a Deus que me deram muito mais tempo do que em outras ocasiões. Como nos Estados Unidos, quando você faz uma palestra, eles dão para você 10 minutos para falar. E quando faltam 3 minutos, já estão com o dedinho assim, 3.
Quer dizer que você falou 7, ou vai ou racha. Então tem que falar rápido. Eu quero realmente dizer que, mas como eu gosto muito de contar história, eu estou sempre contando casos para ajudar melhor, que é um país, isso é verdade, é um caso verídico, é uma cidade, um lugar na França, que de séculos e séculos atrás, não sei se é século IX, século X, a cidade era muito especial, a cidade produzia couro, era uma cidade que tinha couro na sua força, e o cheiro do couro era tão forte. Deixa eu falar uma coisa, eu nunca vi uma plateia tão atenta como essa, parabéns. Não é por causa da minha cara ou da minha voz, é por causa de vocês. A força está dentro de vocês. Sejam caprichosos ou garantidos, não importa. Está tudo aqui. Mas eu quero dizer que essa cidade terrivelmente marcada pelo couro, que é muito importante, mas que dava um cheiro muito forte naquela cidade, eles começaram a plantar flores. E era tanta flor que eles plantavam, tanta flor, que a cidade começou a ser invadida pelas flores, jardins e flores de todo tipo, e uma coisa extraordinária, o novo perfume que entrou na cidade, e o couro foi embora, o couro mudou de lugar, e a cidade continuou florindo até que transformou essas flores em essência, e é a capital do perfume no mundo, se chama Grasse. O Chanel vem de lá. Quem quer comprar perfume lá, não pede o perfume, pede a essência. Eu quero essência de rosa. E você compra a essência, leva a essência num frasco pequeno e faz o perfume do tamanho que você quiser. É isso que eu quero dizer a vocês. A essência da avaliação, para vocês fazerem a avaliação que quiserem, do tamanho que quiserem. Mas a essência que eu quero trazer para vocês, essa o mínimo que vocês não podem deixar de escapar. E para esse mínimo que eu quero trazer aqui, ele vem da experiência, ele vem dos conhecimentos que nós adquirimos, e hoje eu trago para vocês o que eu chamo de lições aprendidas. Senhores e senhoras gestores, vocês têm uma responsabilidade extraordinária de conduzir, como carro-chefe também, levar como comissão de frente, levar esse carro abre alas da avaliação para todos os seus municípios. Vocês são aquela comissão de frente que carrega, que conduz, que ilumina, que inspira. Eu, velha guarda, estou lá no fim. Mas agora estão botando a velha guarda na frente, que fica mais bonito. E lá vai a velha guarda, meio mancando, mas vai. Está aí a velha guarda. Eu prometo que eu vou dizer no fim por onde eu ando, tá bom? No fim eu digo. Vamos agora só ver essas lições tiradas, extraídas da prática. Vamos ver as lições aprendidas. Tudo é rápido. O que se deve fazer na avaliação? Veja bem, são lições extraídas da vivência de gestores, de professores, de alunos, da avaliação de alunos, de professor, de escola, de sistema. Nós podemos avaliar qualquer coisa, contanto que tenhamos em conta respeitar os valores dos interessados. Isso é fundamental. Não se pode iniciar um processo de avaliação nem do aluno sem saber os valores que ele traz com ele. Ele traz com ele valores extraordinários. Quantas vezes queremos dar um presente a uma criança e ela rejeita o presente? Ela não necessariamente não recebe, mas ela mostra insatisfação, que aquele presente não é o que ela queria. E assim nós fazemos com as avaliações. Vamos avaliar aquilo que não é importante para um grupo. Vamos ver o que é importante para aquele grupo ser avaliado. Esta é a primeira lição magna da avaliação. Levar em consideração o conhecimento da comunidade. Quem é a comunidade? É a escola, são as escolas, é o município, é a professora, são os professores. Nós temos que levar em conta tudo isso que é parte desta comunidade que está diante de nós. E esse respeito, essa consideração é fundamental para nós partirmos. Eles têm conhecimento, eles sabem o que estão fazendo. Eles têm noção da sua força e têm noção da sua capacidade. Nós não levamos em consideração. Vamos levar em consideração esse aprendizado, que é da comunidade.
utilizar linguagem apropriada. Há certas linguagens que as pessoas não entendem. São tão complicadas as avaliações. Os resultados vêm com linguagem tão complicada que as pessoas não entendem de que estamos falando. Então é preciso saber explicar. Explicar com uma linguagem que você conhece, que as pessoas conhecem. É muito importante traduzir tudo que nós fizermos na simplicidade da avaliação. A linguagem simples que a pessoa entenda de que estamos falando. Contam que um professor explicava, desculpem que o exemplo é da matemática, explicava bravamente uma equação e toda a turma concordando, aceitando, sem dizer. Quando um aluno dizia, professor, eu não entendi. E o professor explicou de novo, apaga o quadro, explica de novo. E o aluno de novo, professor, eu não entendi. E vai a terceira vez, e vai a quarta, e o aluno não entendeu. A turma está passivamente recebendo. Aquele aluno reclamava, não entendeu, não entendeu. Até que bateu a sineta, graças a Deus, acabou a aula, o professor aliviado, respira fundo, deixa a turma sair para sair no fim. Já para não encontrar com o aluno. Ele estava lá fora esperando. Professor, ainda não entendi. E sabe o que disse o professor? Nem eu. Cuidado, nós estamos pensando que estamos enganando. Cuidado em saber o que está fazendo. Então, utilizar linguagem apropriada, apresentando aí é que vem, potencialidades e limitações. Cuidado, não mostre primeiro as limitações, depois a potencialidade. As pessoas que já me ouviram sabem que eu conto algumas histórias nesse sentido. Quando eu entreguei ao meu professor a dissertação de mestrado, minha primeira obra, que eu entrego a ele, deixa aqui, daqui uma semana você passa, eu vou lhe dar a resposta. Eu voltei depois de uma semana, ele tinha escrito com letras grandes em vermelho, excelente, e embaixo com uma letra pequenininha, como um primeiro rascunho. Essa é a sabedoria de quem avalia. Primeiro diz o que está bom, depois diz o defeito, diz a falha. Gente, faça isso em casa. Diga para ele, meu bem, você é um maridão, você é formidável. Com uma primeira versão. Ele vai dar uma melhorada que você vai ver. Diz para ela, meu bem, não importa que eu perca a novela das 9, você é a mulher da minha vida. Aí você que já sabe, já diz, meu bem, mas há umas coisinhas em que eu tenho que melhorar. Claro, vamos melhorar juntos. Já me disseram que muito casamento melhorou no dia que eu fiz a palestra. Já foi dizer para ele de um jeito diferente. Então, meus colegas, veja bem, mais aqui um pouquinho, né? São as coisas que a gente tem que dizer, primeiro as potencialidades, depois diz o que está falhando. Cuidado. Cuidado, porque nós podemos fazer o contrário, é um desastre. Se você começar pela falha, você vai perder todo o seu território, tudo. Diga primeiro o que está bom, diga a essência, diga o rascunho, não jogue fora o rascunho de seu professor, de seus funcionários, de suas crianças. Guarde aquele rascunho, porque ele vai servir para ele se superar. Eu vi agora, no Rio, o homem mais veloz do mundo, Usain Bolt. Ele se preparou para correr. No momento que eu puxei uma cadeira para ficar, ele já tinha corrido. 14 segundos. Eu quase que disse, corre de novo, por favor. Que nem a criança que foi ser batizado. O fotógrafo perdeu a hora do batismo e disse ao padre, padre, perdi o lance, batiza de novo. Não pode, há coisas que não pode passar de novo, gente. Vê pela primeira vez. O professor fez alguma coisa, rápido, aplaude, parabéns. O diretor fez uma coisa, parabéns, rápido. Não espera para dizer amanhã, é agora, senão você vai perder a corrida. E aqui, reparem. Pode seguir, Marlon. Preservar as qualidades da avaliação. Por quê? O que é qualidade da avaliação? Que ela seja útil, que ajude a pessoa a tomar decisão. Que mais? Que ela seja prática, simples. Que mais? Que ela tenha respeito. Que nem o professor. Está excelente como o primeiro rascunho. E me fez corrigir uma porção de coisas. Isso se chama ética. Ética. E a quarta qualidade, precisão. Precisão. Use instrumentos adequados para você fazer a sua avaliação. Eu de novo dou um exemplo aqui rápido, bem rápido. Eu fui fazer um exame de ouvido. Eu achava que tinha cera no ouvido. Cheguei lá no exame e falei para a
por favor, minha querida, eu tenho que fazer um exame de ouvido. E ela começou a fazer, vamos fazer, eu vou dar um sinal. Quando eu der o sinal, se levanta o braço. Que ótimo, ela na cabine ou na outra, ela dava aquele sinal. E eu, de repente, estou escutando nada. Sai. Ela não queria sair da cabine, ela saiu. O que houve? Eu digo, eu não estou escutando mais nada. Ela disse, é grave mesmo, está muito grave. Mas eu vou falar baixinho, fora da cabine. Porque o doutor não está aí, eu não posso falar essas coisas, eu não posso me precipitar. Ele que vai dizer, mas está grave, está muito grave. Eu sou meu bem, como é que eu estou escutando você fora da cabine, baixinho? E não estou escutando você na cabine. Ela disse, não interessa o que está no exame. Meus colegas, assim anda a avaliação no Brasil. Interessa o que está no exame. Que exame é esse? Sabe, pessoal inteligente aqui, eu já sabia. Vocês, hein? Inteligente mesmo. Olha, ficam falando da prova, o resultado é que não viram nada mais. Só viram uma simples folha de papel com as respostas escritas. Não conhecem a criança, não conhecem o jovem, não conhecem o professor, não conhecem a escola, nunca entraram naquela escola, nunca viram de perto, por que já estão avaliando? Então essa falta de respeito, sabe o que eu disse para ela? Querida, você se incomodaria de ficar lá e eu passar o teste para você, para a gente testar? Pode, perfeitamente. Ela foi ótima, ela deixou eu ir. Eu fiquei na cabine dela, ela não escutou nem o primeiro sinal, nem o segundo, nem o terceiro. Aí ela ficou nervosa, eu disse, vem cá, escuta uma coisa, você está funcionando, eu também. Quem não está funcionando é o seu microfone. Ela ficou em pânico de vai falar para todo... mas eu vou mandar consertar esse microfone. Não, mas ele é novo, eu digo, minha filha é inteligente, nova, pifa, quanto mais um microfone. Ela então acreditou finalmente, foi sair. E eu fui saindo, ela pediu desculpas, e aí quando chegou na porta me chamaram para voltar para pagar. Para pagar o quê? O exame que a senhora acabou de fazer. Eu disse, meu bem, vocês devem me pagar um dinheirinho, porque eu descobri o defeito do aparelho. Meus colegas, procurem descobrir o defeito do sistema. Descubram, gestores, vocês estão inteligentíssimos. Quando a coisa não está dando certo, vai ver se não é problema no sistema. Há um autor, acho que é num Fox, e 3 homens estavam pescando na beira do rio. Desceu uma criança rio abaixo afogada, um pescador salvou, de repente descem 2 pescadores salvaram, descem 3 pescadores salvaram, quando descem 4 crianças, uma criança ficou perdida, os outros foram salvos, quando desceram 5 só salvaram 3, e assim foi, e um pescador se despediu, vamos embora, foi embora. Onde é que você vai? Lá em cima, ver quem está jogando as crianças no rio. É isso a inteligência do gestor, vai descobrir qual é o furo do sistema. E ela ficou muito encabulada, porque eu disse, olha, não se preocupa não, porque eu sou professora, educadora é assim, educadora é isso, as pessoas, estudante é isso, vai, pede revisão, paga a revisão, se não paga com dinheiro, paga com imposto, mas paga e ainda é reprovado. Chega aí, não vou falar muito disso não, que isso é uma área quente para mim, mas eu tenho que dizer um passant, que eu não vou deixar vocês com isso não. Eu não tenho muita afinidade com cachorros e animais não, mas estou aprendendo. E uma coisa que eu amo é o cão farejador. Vendo o cão farejador nos escombros, em prédios que caíram no Rio de Janeiro, e as máquinas escavadeiras, quando eu falar português errado, me corrija, escavadora ou escavadeira? Escavadeira mesmo, né? É. Como é que se diz, atolou-se ou se atolou? Não, que se com as rodas da frente atolou-se. Se é com as de trás, é se atolou. Se é com as da frente e com as de trás, se atolou-se. E o sistema de avaliação, a avaliação no Brasil se atolou-se. Tem muita coisa. Eu estou falando rápido, porque eu estou falando um povo inteligente, para vocês passarem isso adiante, pelo amor de Deus. Vocês podem usar tudo que eu estou mostrando aqui, tiram, tudo é de vocês, não é meu. Pode tirar meu retrato, frente, verso, costa, qualquer. Pode falar que foram vocês que disseram, eu não quero autoria. Essas coisas são tiradas de vocês, do povo, das pessoas, do telecurso, das experiências que eu tenho tido com a Fundação Roberto Marinho, Sesc Gran Rio, universidade, por aí afora. Eu tiro essas coisas e trago, não é autoria minha. Então, por favor, aí,
quando você vê uma coisa dessas, que as pessoas erram na interpretação, porque pegam um instrumento mal calibrado. Cuidado que o seu instrumento tem que ser bem calibrado. Eu botei um termômetro numa velhinha. Olha, uma velhinha, não era eu não, outra velhinha. Velhinha com 41 graus de febre, doutora, ela vai morrer agora. Me manda, o que eu faço? Dou um remédio, dou uma injeção, o que eu faço? Sai daí que eu vou para aí. Doutora, ela já está com 42. Sai daí. Ele foi lá, pegou meu termômetro, jogou no lixo. O que o senhor fez? Seu termômetro está fora de circulação. Gestor, seu instrumento está fora de circulação, usa outro mais moderno, gestor. Usa informática, usa o que você puder. Ele botou o dele. A velhinha estava com 36,5. Aí que eu descobri que se eu tivesse dado um remédio, eu ia matar a velhinha de avaliação. Tem gente que morre de avaliação. Aí eu botei a mão na testa da velhinha fresquinha. Por que eu não vi isso antes? Por que eu só vi o termômetro mal calibrado? Ponham a mão na consciência, ponham a mão no coração, na sensibilidade, ponham o instrumento, combine esses três: bom senso, afetividade, sensibilidade e instrumento. Avaliação é isso, essa combinação, por favor. Quase que eu mato a velhinha, graças a Deus salvamos a velhinha. Eu digo essas coisas rápido, vocês saberem que a avaliação tem que ser assim. Muito bem, garantir a segurança e a integridade dos envolvidos. Fica o que eu disse ali? A integridade das pessoas, não destruir a integridade. Promover a responsabilidade social. Toda avaliação tem responsabilidade social. O que eu vou fazer com esses resultados? Assegurar a utilização dos resultados. Muita avaliação está perdida. Milhões e milhões e milhões de reais e bilhões perdidos, porque os resultados da avaliação não foram discutidos, aproveitados e não houve transformação. Então vamos logo a seguinte transparência, que é o que não se deve fazer na avaliação. Eu não vou gastar tanto tempo, porque vocês já entenderam o avesso daquilo que eu disse. Impor avaliações. Ninguém é obrigado a fazer avaliação, nós temos que conquistar. Quando dizer centro de convenções, eu disse, não, é centro de convencimento. Eu vou lá para fazer convencer o professor. Convencer o professor de que a avaliação faz bem à saúde. Não é aquela que destrói, é aquela que levanta. Impor avaliações, romper contratos sem o consentimento dos envolvidos. Nós temos um contrato. É tão importante esse contrato que nós temos que prestar conta. Hoje a avaliação criou um outro atributo. Eu falei utilidade, viabilidade, ética e precisão. Agora eu vou falar um outro atributo, é accountability em inglês, que quer dizer prestação de contas. Nós temos que prestar contas aos pais, às famílias, à sociedade, dos resultados da nossa avaliação, da avaliação que fizemos. Dizer por quê, com que instrumentos nós fizemos, quais as nossas limitações, quais os nossos sucessos. Reconhecer que nós podemos errar. Isso se chama prestar contas. Então não podemos romper um contrato sem conversar, e não podemos adiar, não podemos falhar, não podemos desistir, é preciso levar adiante com coragem. E não podemos ignorar resultados anteriores sobre o foco da avaliação. Outros já fizeram, vamos aproveitar. Eu vi uma coisa extraordinária na Finlândia, que a Finlândia está na ponta. A Finlândia, uma das coisas que a Finlândia disse que me impressionaram, sabe o que foi? Vocês não olhem para mim, não estou falando de governo, eu não estou brasileiro, não estou falando do município do Rio, de nada. Eu só estou dizendo o que a Finlândia disse. Um governo dá continuidade ao governo anterior, naquilo que foi bom. Naquilo que foi bom. E na educação, cuida de não destruir o bom que se conseguiu antes. Leva adiante, porque esse é um dos segredos da Finlândia. Outro segredo da Finlândia, parceria com os pais. Outro segredo da Finlândia, pouco trabalho de casa. Quase nada, porque as crianças têm que conviver com seus pais, com sua família, com seu entorno. Não vai ficar uma criança levando para casa a escola de novo, quando ela tem a chance de estar com a família. Finlândia viu isso. A Finlândia está vendo que a escola é alegria, é brincadeira, é jogo, é lúdico, é inter-relação. Relações crianças com crianças, jovens com jovens, pais com alunos, professores, etc, etc. A Finlândia está falando isso. Mas eu vou dizer uma coisa, nós temos que trabalhar nessa. O nível profissional dos professores da Finlândia está cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Está subindo de uma maneira
extraordinária, e de tal maneira que a Finlândia está atingindo o patamar. Professor na Finlândia é profissão disputada. Todo mundo agora quer ser professor. Não é porque ganha bem, não. É porque é uma profissão honrosa, nobre, de grande prestígio. Vamos dar prestígio, porque depois a consequência vem. A consequência financeira, a consequência vem se nós sabemos fazer tudo isso do melhor modo possível. Faça o melhor possível, porque é aí que está a nossa promoção. Então, essa é a importante lição que nós temos que levar em consideração, que é não ignorar os resultados anteriores, aproveitar tudo que foi feito e dar prosseguimento. Vamos seguir, Marlon. Acreditar que só avaliadores podem avaliar. Isso é o maior absurdo. Um autor chamado Robert Stake, disse assim: todos nós nascemos avaliadores, mas não necessariamente bons avaliadores. Nós avaliamos tudo, mas será que avaliamos bem? Isso é que é importante saber. Será que avaliamos bem? Então, é importantíssimo saber que o avaliador por excelência do aluno é o seu professor. Que o avaliador da escola por excelência é a equipe de gestores, é a equipe de professores com gestores, e todos juntos avaliando a escola. Os outros que vêm externamente são importantes para grandes avaliações de sistema, mas quem sabe mesmo quem é cada aluno é o professor. Ele não tem tempo de conhecer cada aluno. Conheça os seus alunos. Diretores, conheçam seus professores. Gestores, supervisores, educadores, conheçam-se a si mesmos, porque só assim nós podemos falar de avaliação, com esse conhecimento. Então, não vamos diminuir a nossa capacidade de avaliar. É um erro. Outra coisa que não se pode fazer é omitir informações para os avaliados. É transparência. Tem que ser transparente. Vamos mostrar os critérios com que as pessoas são avaliadas. Isso faz bem a pessoa saber por que eu fui escolhida, por que me escolheram, por que eu fui aceito, por que não fui aceito, quais são os critérios. Isso é importante. Nós avaliamos sem critérios e nós nos prendemos, não podemos nos prender exclusivamente a uma abordagem avaliativa predominante, o que eu acabava de falar. Não nos podemos prender exclusivamente a provas. Nós temos que buscar outras maneiras de avaliar. Vou dizer uma coisa simples, muito simples. Hoje no hotel, eu queria saber qual era o vasilhame que tinha suco de laranja. Vários sucos. 2 eram amarelos. Qual que é a laranja? Eu estava sem óculos, eu não lia. Mas eu vi que um estava lá no fim e o outro estava bem alto. Esse é laranja. A pessoa toma mais, é laranja mesmo. E era laranja. Eu podia ter me enganado. Mas eu tenho que olhar os sinais. Quais são os sinais que eu não preciso perguntar? Não preciso perguntar. Eu olho, vejo, percebo, descubro e poupo um instrumento. Eu tenho que observar aquilo que está diante de mim. Presta atenção. Eu não preciso perguntar muita coisa. Eu exagero nos questionários e nas perguntas. Há muito pouca observação. Vamos observar as nossas crianças, vamos observar os nossos professores no dia a dia, no seu trabalho, na sua coragem. Eu acho que a coisa mais importante é quando um professor tem coragem e capacidade de observar o outro. Quando um gestor deixa que os professores se vejam. Eu vou só assim, acho que ainda posso contar isso. Eu me lembro como professora primária, que eu fui durante 16 anos de escola pública. Eu fiquei entusiasmada, fui a Minas Gerais, falar com as pessoas muito competentes que estavam dando uma capacitação a professores, eles estavam crescendo muito, estava uma beleza em Minas Gerais, e eu voltei e contei na minha escola. E as professoras ouviram, aplaudiram, bateram palma, mas tudo ficou igual. Nenhuma mudança no sistema educativo, nenhuma mudança no processo educativo, nenhuma mudança no processo de avaliação. Então disse a diretora, não adianta eu ir, eu vou com uma equipe. Fui com uma equipe a Minas Gerais, vi, voltamos, falamos, beleza, sucesso, todo mundo gostou, beleza, a escola continuou igual, nenhuma mudança. Isso também não está adiantando. Vamos levar a escola inteira, vamos levar a escola inteira. Foi a escola inteira, voltou, tomou nota, voltou, ficou tudo igual. Então eu disse, não, vamos chamar essa equipe para vir capacitar aqui. Então a equipe veio de Minas Gerais capacitar os professores no Rio de Janeiro. E foi uma beleza, um mês de capacitação, um colosso. Teve até flor, discurso, formatura, tudo. Quando eles foram embora, durante uma semana, eu comecei a andar pelas salas, estava tudo igual.
Não houve mudança. De repente, eu vi uma professora diferente. Ela fazia tudo diferente. Ela fazia como ela havia aprendido. Um colosso, pondo em prática tudo. E a avaliação dela era uma alegria só. Era uma festa. Tudo era um prazer para as crianças. As crianças estavam muito bem. Eram crianças de últimas séries do ensino. Naquela época, 4º ano primário ou 5º. E eles foram direto, no fim do ano, diretamente para os cursos, para os melhores ginásios do Rio de Janeiro. E eu pedi aos professores da escola, avisei, fiz fofoca, tem alguém fazendo aqui de uma maneira extraordinária. Lá estava a Zilmira, com uma grande barriga, estava grávida. Enquanto a gestação seguia, a turma se desenvolvia a plenos poderes. E o sucesso foi o triunfo das crianças. E o que aconteceu no ano seguinte? A escola inteira mudou. Mudou porque uma professora soube mudar. Aplauda, ajude, estimula o professor que sabe mudar. Essa é a avaliação melhor. Aplauda quem está fazendo certo. E seja cuidadoso. E seja silencioso, discreto com aqueles que não estão fazendo direito ainda. Mas pede para olhar o colega, para olhar a colega. Quando eu contei isso numa reunião de supervisores, gestores, na UERJ, no Rio de Janeiro, uma professora se levantou, pediu licença para falar, disse, pode falar. Com muito prazer. Ela disse, eu era a que estava na barriga da Zilmira. Lindo isso, né? E ela atestou que eu estava dizendo a verdade. Então, essas coisas simples que fazem mais efeito do que muito discurso e muita lição. E vamos terminando ali. Então, prender-se exclusivamente, já falei. Uma abordagem. Então, vamos mudar. É o último? Terminou esse? Pronto. Agora nós paramos aí, viu, Marlon? Esse primeiro arquivo foi resolvido. Eu quero ajudar a vocês a dar prosseguimento no entendimento do que nós temos diante de nós. Nós temos diante de nós uma força, uma potência. Crianças, professores, alunos de várias procedências. Não se aflijam, não tenham medo dos títulos. Eu não posso, eu tenho que dizer isso aqui. Eu estou na Amazônia, eu tenho que falar de um episódio lindíssimo que eu vi em Rondônia. Eu fui a Rondônia, Porto Velho. Chegando lá, fui visitar as salinhas de aula para ver quem estava aproveitando da capacitação. Porque o prefeito estava ali tentando que os professores se capacitassem, aquela coisa toda. Eu fui, cheguei na sala, professora, que turma bonita a sua, está todo mundo aí trabalhando com números, com letras, com cubinhos de palavras, todos brincando. Professora, como vai essa turma? Ela, pobre, pobre. A criança, pobre. A sala, pobre. Tudo pobre. Eu disse, professora, como é que essa turma vai? Ela disse, muito bem, professora. Era o mês de maio, já estava todo mundo alfabetizado. Eu disse, professora, por favor, em que faculdade, olha que pergunta estúpida, em que faculdade que você estudou? Ela riu e disse, magistério só. Mas agora eu vou para a faculdade, porque o prefeito está mandando a gente para a faculdade, agora eu vou, está na minha hora de ir. Ela já estava aí pela faixa da Europa, 40 e tantos. Que beleza, senhor, meus parabéns que você vai para a Europa, muito bem que você vai para... Está nas Europa, vai para a Oceania. Mas antes de ir para a Oceania, está dando o seu recado. E ela muito feliz, eu disse, peraí, mas então qual foi o método que você usou? Professora, não tenho a menor ideia. Ai, que pergunta boba minha. Agora eu fiz a pergunta certa. Professora, como foi que você alfabetizou? Ah, agora eu sei. E ela disse que ia para o quadro. Escrevia o nome de cada criança. O nome de cada um. Esse que ela inventou. Ia botando o nome. E eles aprendiam a ler e escrever o nome. E liam, escreviam o nome. De repente, professora, eles liam e escreviam o nome de todo mundo e sabiam o nome de todo mundo e estavam lendo e escrevendo. Eu respirei fundo. Posso conversar com eles? Pode. Cheguei lá no fundo, peguei um menino, peguei uma letra, a letra T, para ficar mais fácil para ele. Meu filho, que letra é essa? Ele olhou para mim. E se ele vai dizer de tia, de tu, de tatu, sabe o que ele me disse? Isso aqui é o T de Tablenilton. Uma criança que sabe ler e escrever Tablenilton está alfabetizada. Tem todas as combinações possíveis. Num nome só. Eu me arrepiei, até hoje eu me arrepio. Já tem uns aninhos. Aí a garota, eu também sei. Eu digo, então que letra é essa? Dei-lhe o quê? Sabe o que ela me disse? Isso aqui é o quê de Kelma? Kelma. Uma criança que escreve Kelma sem errar, está melhor que muita gente que faz o Enem. Meu Deus, é que a gente esquece do neném e fica preocupada com o Enem. Faz a criança crescer,
em tudo. Eu saí dali feito uma flecha, mais rápido do que o homem mais rápido do mundo. Em segundos, eu abracei a professora e disse: meus parabéns, criatura de Deus, você é fantástica. Agora, professora, posso lhe dar um conselho? Silvana, posso? Pode, não vá para a faculdade não. Vai estragar você. Vai dizer que você não tem teoria, não tem método, não sabe de nada. Silvana, tudo bem que você vá, mas tira a patente do seu método, que esse método deu certo. O método é aquele que você sabe usar. Esse é o método. Bom, eu fui a uma reunião do MEC, de cúpula, para falar sobre crítica a uma avaliação de cúpula, avaliação do Brasil alfabetizado. Fizeram um belo trabalho de avaliação, mas estavam decepcionados porque não tinham encontrado o resultado esperado. Tristeza, isso não fique triste não. Teleconferência para Washington, não sei o quê, todo mundo lá. Tinha gente que entendia português lá, eu vou falar em português para ser entendida facilmente pelo meu povo todo. Aí eu falo e disse: olha, aí sim, eu fui da cópula para a cúpula. Primeiro vai na cópula, depois vai para a cúpula. E disse: olha, se o Brasil pegar uma dúzia de Silvanas, espalhar pelo Brasil, se o MEC espalhar pelo Brasil todo, uma dúzia de Silvanas, elas vão ganhar o prêmio. O Brasil vai ser alfabetizado com o método Table-Newton. Não importa o método, mas alfabetiza. Bom, agora eu não estou tirando o valor do método, o valor da teoria. Não estou tirando. Eu só estou pedindo, por favor, que acreditem que não é necessariamente o título. Muitas outras coisas são importantes na capacidade, na qualidade de um professor. Veja a qualidade do professor e muitas outras coisas. Eu agora quero dizer que o nosso professor, como os nossos alunos, como os nossos gestores, são premiados com esse grande presente de Howard Gardner, que nos oferece aqui. Eu já falei da essência da avaliação. É útil, é viável, é ética e é precisa, e presta contas. Eu já disse que a avaliação começa por dizer o que é bom, depois diz aquele que precisa melhorar. Eu já disse que é preciso aplaudir cada mínimo sucesso para ter direito de chamar a atenção das coisas que não dão certo. Diz a minha mãe, que quando fizeram o Cristo Redentor, o escultor francês caminhava pelo braço da imagem e de repente ele resvala e cai na mão da imagem. Que isso? Quando ele cai na mão, ele não cai no abismo. Segura na mão de Deus e vai. Quando você for dizer alguma coisa que não seja muito boa, põe a mão por baixo, gestor. Segura o seu professor. Segura a sua escola. Diga primeiro que está bom, ainda que seja um excelente primeiro rascunho. Mas é um excelente. Veja a essência, falei da essência, elogie a essência e diga tudo que tem que corrigir. A pessoa aguenta, sabe por quê? Porque está na palma da sua mão. Segura, professora. Muito obrigada. Eu não terminei não, mas eu gosto dessas palmas no meio. Diz que os artistas adoram, chama-se aplauso em cena aberta. Eu aprendi isso, é bonito. Ele está no auge aplaudido, aí ele faz melhor ainda. Melhor ainda. Aplaude quando está no bom, porque dá certo. O que nós temos? Inteligências de todo tipo. Querem ver? Rapidamente, quem já leu, viu alguma coisa sobre esse assunto, múltiplas inteligências, levanta o braço. Olha aí, beleza. Então, é só apenas uma recordação rápida. Está Gardner. Ele não fez mais do que essas 8. Ele não descobriu mais do que essas 8, não. Ele está ainda pensando. Ele não está fazendo essa pesquisa, não chegou uma declaração por enquanto. Então vamos ver rápido elas. Ótimo. Meu ponto ali. Olha lá as inteligências. Pode passar, Marlon? Então essa é a lógica matemática. Eu não vou ter que ler, apenas está aí, vocês podem ver, que é a lógica matemática daqueles que são, em geral, das ciências chamadas exatas, física, química, matemática, história natural, as ciências, da teste, da pesquisa, da hipótese, etc. É a capacidade de trabalhar com cálculos, números, sistemas. Então está aqui, exemplo, Einstein. Vamos fazer a seguinte inteligência. Gardner botou essa lista, pode botar o outro. O outro que vem depois de Gardner, lógico, Gardner não botou Castro Alves, botou uma poetisa americana. Eu botei Castro Alves, nosso grande Castro Alves, que foi
aquele capaz de fazer dos 17 aos 24 anos toda a sua obra condoreira. Então esse trabalho extraordinário de Castro Alves está dentro da nossa cultura, é uma coisa deslumbrante, um grande abolicionista. Então essa capacidade de ler, escrever, poetas, escritores, jornalistas, né? Eu conversava aqui com meu amigo Hugo Rosas, como ele fala, facilidade, vocês vão ter outros também aqui, é o Gabriel, né? Nós vamos vendo que dentro dos nossos colegas há pessoas que são demais e falam porque tem facilidade de falar, então fale. Mas eu, quando falo muito, eu tenho que me preocupar, porque eu tenho que ficar calada também para ouvir. O professor fala muito e ouve pouco. Mário Quintana, grande poeta gaúcho, disse, quando ele era pequeno ele tinha que ficar calado porque só os adultos podiam falar. Agora que ele é adulto, ele fica calado para ouvir as crianças falarem. Nós não ouvimos as crianças. Mário Quintana. Aqui está Castro Alves, mexe com palavras, com sons, com ritmos, prosa, poesia. São os poetas, jornalistas, escritores, etc., professores de língua, tradutores. Rui Barbosa, eu mencionei. Pode seguir. Seguinte. O seguinte é aquele, olha as mãos do escultor, é o nosso grande, podia ser o Aleijadinho, mas esse é Michelangelo. Michelangelo era escultor. Pela primeira vez pintou a Capela Sistina. Primeira pintura que ele fez, a Capela Sistina, o Juízo Final. Que colosso, porque é o mesmo tipo de inteligência que esculpe e que pinta. E que desenha, e que arma, e que acerta, que faz cenário. Carnavalescos são inteligência espacial. Navegadores também, por ar, terra, mar e ar. E são também espaciais aquelas pessoas que estacionam o carro sem bater. Inteligência espacial. Sabe no trânsito direitinho onde encaixa, onde estaciona, né? E eu desisti de dirigir porque eu não tenho isso. Eu não sei nem para que lado é a saída. Eu sei que tem uma porta aberta de agora, para onde que eu vou, não sei. Porque a gente não tem força em todas, não. Então está aí Michelangelo, quando perguntaram a ele, mas Michelangelo, como é que você faz uma estátua, uma imagem de uma pedra? Ele disse, eu não faço a estátua, nem a imagem. Eu pego a pedra e tiro o excesso da pedra e sai a imagem e sai a estátua. Queridos gestores, vocês nessa função de gestão, peguem a pedra bruta, tira o excesso e vai surgir o educador nas suas mãos de gestor. E vai sair a escola, e vai sair a criança. Tira o excesso e deixa aflorar a beleza, a belíssima imagem que está por dentro. E se chama trabalhar a autoestima do professor, do aluno, da escola. Autoestima da escola. E nós vamos voar, que nem o mais rápido do mundo, o Usain Bolt. Então, o espacial está aí. Vamos ao outro tipo de inteligência. Olha ela, eu não botei nenhum autor, nenhum compositor extraordinário, internacional. Eu botei a nossa Chiquinha Gonzaga. Ela só fez 2.000 músicas. Só 2.000. Então está aí ela. Chorinhos e tudo que foi bonito da nossa cultura, ela fez de uma maneira estupenda toda a vida dela. Então a Chiquinha é a capacidade de trabalhar com sons, ritmo, música, seja compondo, seja interpretando de alguma maneira. É um tipo de inteligência chamado musical. Qualquer instrumento, qualquer tipo, música clássica, popular ou semiclássica, no caso dela, não importa, é música, é tambor, é percussão, é uma coisa importante, é a batida. Cada país tem a sua batida, cada estado tem a sua batida, o Amazonas tem a sua batida, é ritmo, é música, é beleza, é cultura. Segue. Agora ele ali, a inteligência sinestésica corporal. Ele botou uma bailarina, eu botei o Pelé, porque é o mesmo tipo de inteligência. Esporte e dança, movimento, coordenação motora, grossa ou fina, coisas assim. Uma mulher que eu conheci em El Salvador me disse, meu filho com 4 anos de idade entrou na cozinha, a moça empregada que estava tratando do caranguejo, estava limpando o caranguejo pegou o dedo dela, ela deu um berro, o garoto de 4 anos chegou por trás, pegou um facão e pá, cortou a pata do caranguejo com precisão. Hoje é um grande cirurgião. Viu? Pequenininho. Por que a gente não vê pequenininho? Então, quando eu vi nos escombros, posso falar de novo dos escombros?
das escavadeiras, agora chegou a hora. As escavadeiras, e tirando coisas, e tirando corpos, e tirando terra. Eu fiquei assim, todo mundo parado. Aí, o bombeiro deram um comando: silêncio, silêncio nas máquinas, para a máquina, para a máquina, para os cães escutarem. Os cães não estavam escutando as vozes dos escombros por causa do barulho das escavadeiras. E lá do fundo da terra vinham aquelas vozezinhas de socorro tênues que os cães descobriam. E era só o cão chegar e logo tiravam. Eu fiquei tão emocionada que eu pensei imediatamente na nossa escola, na nossa educação. Calemos a boca. Fiquemos em silêncio para escutar as vozes das nossas crianças e dos nossos adolescentes e dos nossos professores e de todos. Vamos escutar as vozes que vêm do fundo da terra. Vamos parar o barulho das máquinas. Bom ter a máquina, é bom ter a informática, é bom ter a tecnologia, mas cuidado, muita máquina não nos deixa ouvir a vozinha tênue que sai de dentro dos escombros. E depois eu vejo que maravilha o trabalho desses cães. E eu pergunto, se cães sabem resgatar, por que nós, educadores, não sabemos resgatar? Não pode. Então, eu acabo de dizer, com letras maiúsculas, reprovar a reprovação. Reprovar a repetência. Reprovar a reprovação. Vamos fazer como os cães farejadores, salvar, resgatar. Como os homens que se atiraram no rio, resgatar. Eu estou terminando, meu tempo é curto, vai acabar. Já estou indo no final. Então, essa coisa maravilhosa de salvar, de tirar. Eu vi uma foto de um bombeiro chorando, com uma criança morta nos braços, entregando ao pai. Chorava o pai, chorava a criança. Por que o bombeiro chorava? Porque não conseguiu resgatar com vida. Chora não, bombeiro. Esse já está no céu. Agora, professores, vamos resgatar nossas crianças para a terra e para o céu. A espiritualidade também é importante. Então, essa foto me chama a atenção. Vamos salvar, entregar aos pais seu filhinho com vida. E nunca digo o problema foi dele. O problema foi dela, que não estudou. O problema é da professora. Não. O problema não é desses. O problema é do sistema que se atolou-se. O sistema que nós usamos, que nem sempre é o melhor sistema. Muito bem, Pelé, pode seguir, você está com os bailarinos e dançarinos. Aí está ela, a Madre Teresa de Calcutá. O Gardner botou a Madre Teresa porque ela foi uma campeã de relações, campeã de liderança. Ela se agachou no chão para escutar as emoções dos outros, as necessidades do seu povo. Por isso é líder. Líder não é o que sobe no palco, líder é o que escuta as emoções, as necessidades e atende. Então esse é o líder, Madre Teresa de Calcutá. Trabalhou com os sentimentos, as emoções, as necessidades, as expectativas. Grande líder da inteligência interpessoal. Vamos seguir para o outro? Aí está, também ele escolheu esse homem, porque ele olhou para dentro, não olhou para fora. Interpessoal, ele é intrapessoal. Descobriu o ídio inconsciente. Pai da psicologia, Freud. Descobre os seus sentimentos, as suas limitações, as suas virtudes, a sua potencialidade. Numa palavra, autoavaliação. Nenhum professor pode ser avaliador se não for autoavaliador. Primeiro avalia a si mesmo, depois fala em avaliação do aluno. Gestor, primeiro avalia a si mesmo. Quais são os critérios para dizer que você é um bom gestor? Quais são os critérios para um bom professor? Pergunte aos interessados, às pessoas que vão nos ajudar, para que nós saibamos quem somos, intrapessoal. Nós temos que saber quem somos. E, finalmente, aquele que mergulhou, seguinte, nas águas, a seguinte imagem, Marlon, segue. Já custou, mergulhou aqui na Amazônia. Descobriu o mundo mineral, vegetal, animal, a capacidade de perceber a natureza, meio ambiente, ecologista, exemplo, já custou, e tantos outros naturalistas e botanistas brasileiros que fazem uma maravilha no meio ambiente. Essa inteligência naturalística, capacidade de perceber o meio ambiente. Gardner parou por aí. Vamos mostrar a listagem completa? Olha ali, por favor, levante o braço, a seguinte. Quem se sente bem na lógica matemática nesse auditório, levanta o braço. Sem facilidade com os números, cálculo, mais. Isso, abaixa. Linguístico verbal. Mais, isso, todo mundo que sente a facilidade. Abaixa. Espacial. Pintura, escultura, navegação, direção. Muito bem, abaixa. Musical. Qualquer tipo de música.
sinestese corporal, ou seja, esporte, dança, ou trabalhos manuais, artesanato, parabéns, abaixa. Interpessoal, relações humanas, muito bem, abaixa. Intrapessoal, meditação, contemplação, introspecção, filósofos, são os filósofos pensadores. E finalmente, a naturalística, levanta o braço, meio ambiente, muito bem. Agora, quer ver uma coisa? Quem se sente bem em 2 delas, pode levantar, abaixa. Em 3, abaixa. Em 4, abaixa. 5, estou me dizendo, abaixa. 6, 7, 8. Agora vou falar uma coisa, tente todas elas, alguma coisa vai. Não que seja o mais importante para você, mas vai. Agora, quer ver uma coisa linda? Levanta o braço quem se localizou em qualquer uma, 2 ou 3, não importa. Levanta o braço. Magali, este é o auditório que está aqui. 8 inteligências estão aqui. Nazaré, que beleza, Nazaré. Que colosso. Estão aqui sentados, 8 inteligências. E eu disse, Gardner, por favor, professor, o senhor está pensando em outra? Ele disse, mais ou menos. Estou pensando na espiritual, mas não estou certo, porque tem uma relação cerebral, biológica, hereditária e tudo, e cultural, não está certo ainda. Pode escrever aí, 8h30. Eu quero dizer ao Gardner, que a 9ª, posso dizer para o Gardner, vou mandar esse recado, que eu vi lá na Amazônia, a 9ª inteligência, os professores. Porque Deus sabe que nós lidamos com tudo. Temos tudo na mão, mas ele disse que ele está estudando, que a gente não se preocupe. E aqui eu passo, Marlon, bota a última que finaliza agora. Então, olha ali, é a capacidade de melhorar a sua área de conhecimento o melhor possível. Faça o melhor possível para aperfeiçoar seu campo de conhecimento. A seguinte, a 2, é a mente seguinte, síntese, sintetizadora. Olha os outros que estão perto de você. Pega o conhecimento de outras áreas para formar a sua área mais forte. A sua área será mais forte se você juntar as ideias e os conhecimentos de outras áreas. É a síntese que você vai fazer com as inteligências de outros e mais a sua. Conhecer com as capacidades de outros. Essa é a mente sintetizadora. Exatamente. Pega as capacidades de outros, inteligências mesmo, e junta para fazer a sua. Segue? Essa é a criativa. Se você domina bem a sua área, faça que nem a Silvana. Não tem curso, não tem título, mas ela criou um método de alfabetização. Crie, professor. Você pode criar. Não importa o título, você pode criar. Agora, a mente respeitadora, que é a mente que respeita a capacidade dos outros, as condições dos outros. É a ética agora, finalmente. Essa é a respeitadora que respeita cada um, respeita a função de cada um, e o trabalho de cada um. E a última, pode passar a última agora, é a mente ética. Por que ética? Porque está falando dos valores mais altos, de uma escola, de uma supervisão, de uma direção, de uma coordenação, de um Estado, de um país, do mundo, da consciência que Deus manda. Então, dom de Deus, Deus nos dá esses valores mais altos. Vamos seguir a nossa mente ética. Então, aí, olha lá meu nome com e-mail e tudo. Vocês podem mandar um e-mail, mas eu vou fechar com uma palavra final. O e-mail está às ordens. Aliás, eu sou encontrada facilmente, mais facilmente, na Fundação Roberto Marinho. Vocês vão escrever para mim, onde é que ela está? Ela está na Roberto Marinho. Onde é que ela está? Está na Sesgran Rio. Se vocês se comunicarem com a Fundação Roberto Marinho, ou com a Fundação Sesgran Rio, onde eu transito, mas a Sesgran Rio, naturalmente, mas eu vou ser achada facilmente. E se não souberem mesmo onde é que eu estou, pergunta para a Magali que ela sabe. Ou para Nazaré. Nazaré e Magali sabem onde eu estou. Por favor, Anderson, Hugo e Karen, porque a gente é facilmente achada e eu volto quando vocês quiserem, mas eu quero voltar também para ir uma festa com vocês, uma festa daqui. Aqui, isso eu quero. Agora eu vou terminar deixando esse recado para vocês, parabenizando pela capacidade de vocês. É meu último final. Veja meu final mesmo. Diz Carlos Drummond de Andrade, que eu quero trazer para vocês aqui. Porque eu estou olhando vocês, essa maravilha, quando eu olho a bandeira do Brasil, cheia de estrelas, o que eu vejo aqui? Diz Carlos Drummond de Andrade, tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu.
e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza. Mais um pouco. Muito obrigada, eu vou dizer mais 2 coisinhas só. Vocês estão querendo saber em que guarda que eu estou, que eu tenho certeza que vocês querem saber. Eu direi, agora eu não posso deixar de dizer uma paixão da minha infância e da minha juventude. E vou ler só esse verso do nosso imortal Gonçalves Dias, que tem tudo a ver com o Amazonas, que eu hoje estou visitando com carinho. O que eu estou vendo aqui hoje e que me deslumbra e que me deixa empolgada e emocionada e que eu me sinto num congresso internacional, não tem nenhuma diferença em estar pisando aqui na Califórnia, na Europa, na França, em qualquer lugar. Estou no Amazonas, no Brasil. Um velho Timbira, estou eu me colocando na posição do velho Timbira. Eu só vou dizer esse pedacinho. Quando eu era mocinha, eu sabia o poema inteiro, 420 versos. Mas quando eu era mocinha, faz muitos anos, um velho Timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro, do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi vocês, é verdade, tem que acabar mesmo. Pode ficar de pé que eu já estou acabando. Olha, que minha madrinha e madrinha de vocês abençoe, Nossa Senhora abençoe vocês. Agora eu tenho que deixar essa bênção final, pode ficar em pé que eu termino. É traduzida, é uma bênção irlandesa. Uma bênção irlandesa, no meu agradecimento profundo a vocês, por essa carinhosa recepção, tanta que eu tenho vontade de ficar, de não ir embora. Mas na passarela do samba, ninguém fica, dançou, rebolou, vai embora, deixa que venha outro. Que a estrada, bênção irlandesa, que a estrada apareça para encontrar você. Que o vento esteja sempre atrás de você, que o sol brilhe caloroso em seu rosto, que a chuva caia suave sobre seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus segure você na palma de sua mão. Mário Quintana, me ajuda. O verso mais longo de Mário Quintana, eu tenho que dizer, é o mais longo, mas pode ficar de pé. É o verso imortal de Mário Quintana, poeta gaúcho. Eu podia trazer poetas amazonenses também, manauaras e amazonenses, mas eu peguei a tudo que eu pude e vou voltar de novo com uma bibliografia mais vasta ainda. Mas eu quero dizer essa porque é o maior poema de Mário Quintana. Te amo a perder de vista. Amém. Obrigada. Obrigado.